imagens posteriores também nasceu com a marca da necessidade. Ela surgiu de uma pergunta que me tomou ao longo de todos esses anos. É possível expandir a imagem fotográfica para além do limite de seu tempo próprio? Esgarçar essa aparente instantaneidade de forma a lhe restituir a vitalidade do tempo e desta maneira incluí-la no campo mais vasto do que foi chamado por Gilles Deleuze de imagens-tempo? Dessa pergunta, levantei a hipótese de que as imagens funcionam como membranas por onde operam as dimensões do tempo. Essa ideia não é originária do campo da teoria da imagem, nem original na acepção do termo, e sim uma apropriação estética da noção de tempo para a biologia, apresentada por Luiz Alberto Oliveira no livro Imagens do Tempo. Segundo Oliveira, nos sistemas biológicos, a função do presente é conectar o passado com o futuro do ser vivo. O presente pode ser modelado pelo que o autor chama de uma das grandes invenções da natureza, a membrana. Como operador espacial ou topológico, ela atua como meio relacional e como operador temporal funciona como interface, onde se interpenetram o passado e o futuro do ser vivo. A pele de nosso corpo é uma das metáforas possíveis para o conceito de membrana, verdadeira paisagem, onde se dão as trocas de calor e de afetos. A pele é uma interface entre dois mundos e onde se visualiza o tempo do ser. Seu presente contém toda a sua história, seu surgimento, as marcas que foram sendo inscritas com o passar dos anos. Essa mesma pele também aponta para o seu futuro, para a sua velhice. O que pretendi levantar com esta apropriação é a possibilidade de tratarmos as imagens como membranas. Não todas, certamente, mas aquelas que fabricam e fazem surgir mundos, que têm a potência de inaugurar uma experiência. Estas membranas imagéticas seriam fronteiras provisórias que conformam o tempo. Uma escritura temporal que apresenta diversas configurações aparentes e que tratei de investigar na minha pesquisa, nomeando como tempo instantâneo, tempo duração, tempo memória, tempos mortos e tempo interativo, os trabalhos que eu analisei. Cada uma dessas configurações temporais sobressai mais que outra em uma imagem, ou ainda pode aparecer em combinações diversificadas. Essas imagens são capazes de detonar a experiência da duração de que falava Bergson. Elas sobressaem e nos afetam a ponto de nos imobilizar em nossa trajetória cotidiana, provocando uma ruptura mágica que faz com que o tempo cronológico dos relógios, este sim, verdadeira invenção e ficção, dê lugar ao tempo real da experiência do devir, em que toda a virtualidade latente do passado emerge e se atualiza no presente. Nestas imagens acontecimento, entre aspas, a infinitude não se perde, mas continua a se dar indefinidamente, dependendo, no entanto, do grau de doação e interação afetiva do espectador e os laços de intimidade que este teceu com essas imagens. Se tais imagens são tão importantes na atualidade, talvez isto se deva ao fato de a aceleração do presente pelo tempo real das novas tecnologias da informação ter diminuído consideravelmente a noção de experiência no nosso cotidiano, o mergulho no fluxo vital, algo que teria iniciado com o surgimento da sociedade industrial. Esta aceleração que encolhe o presente, vivida intensamente pela sociedade da informação, e que acentuou o abismo que separa o homem da experiência do mundo, leva-nos a reconhecer que talvez a arte nunca tenha tido um papel tão importante como nos dias de hoje. Contrariando a ideia bastante recorrente no campo da crítica de arte e da fotografia, de que o mundo estaria saturado de imagens e que não seria mais necessário fabricá-las, a pesquisadora colombiana e crítica de arte Maria Iovino propõe a seguinte reflexão. Ela diz: quando se insiste que o mundo está saturado de imagens, se trata precisamente do tipo de imagem insistente e evidente que nos cansa e estorva pela sua carência de sentido, bem como por sua falta de sincronia com a gravidade ou a importância dos acontecimentos que enfrenta.
esta reclamação se invalida perante imagens apresentadas e despertadas pela arte, que são esclarecedoras e, por isso, dessaturadoras e eminentemente necessárias. A marca da necessidade, portanto, se faz duplamente indispensável, não só para os artistas que criam imagens, como para os espectadores, que, por meio delas, refazem seu elo vital com o mundo. Eugênio Butti, ao analisar o caso específico das fotografias de álbuns de família, diz que estas imagens, com sua temporalidade que se aproxima da temporalidade dos sonhos, em que passado e presente se articulam sem seguir cronologia alguma, convidam o seu público particularíssimo, formado por seus próprios personagens, a uma apropriação afetiva do tempo. O olhar investido de afeto que é despertado por estas imagens provoca a fissura do suposto tempo real, cronológico, e o devir entre os tempos. Acredito que não só as imagens dos álbuns de família, mas também as imagens da arte só são eficazes se provocam um laço de intimidade com quem as observa, investindo este olhar de um afeto sutil que ressignifica, produtivamente e por derivação, a nossa experiência individual, projetada na do artista e ampliada para a coletividade. Voltando à fotografia, imagem dita instantânea por essência, e de onde partiu a minha pergunta inicial, é como se fosse necessário, como nenhuma outra época, empreender um esforço para pensá-la semelhante ao que fazem os artistas com as imagens que lhes chegam dos acontecimentos do mundo. Extrair delas os clichês, as obviedades, para fabricar com elas algo que apresente uma reflexão sobre esse mundo. Dessaturar, o neologismo criado pela Maria, também os clichês que envolvem o pensamento sobre a fotografia, sobretudo a abordagem ontológica, que por tanto tempo dominou seus estudos e que consagrou a técnica do instantâneo como a essência de seu fazer e associou a imagem fotográfica a uma representação dita de um real entre aspas. Diferente da concepção ontológica, a fotografia instantânea, ponto de partida desta investigação, apresenta-se, na verdade, como um arranjo provisório de uma compressão temporal de algo que possui inúmeros instantes. É como se ela renunciasse, apenas momentaneamente, ao infinito, para dar lugar ao finito, à forma. O pensador francês André Rouillet denominou essa passagem de infinito virtual para finito atual, como um plano de referência que a ciência, assim como a fotografia, utiliza para fazer ver os seus fenômenos. Alberto Tassinari, numa lúcida análise sobre a utilização do instantâneo fotográfico na obra de Cartier-Bresson, coloca-se na contramão dos lugares comuns sobre o próprio conceito de instante decisivo, ao afirmar que, em primeiro lugar, uma instantaneidade na fotografia não é idêntica aos centésimos de segundo em que foi tirada. E aí, além disso, ele diz que o instantâneo, como meio, encontra assim seu objetivo, a fixação rápida e conjunta de momentos de séries diferentes de acontecimentos. A inovação bressoniana reside, na opinião de Tassinari, no ato de operar uma colagem instantânea na imagem, mergulhando e dissolvendo o olhar do espectador em múltiplos instantes, cada um contendo um momento independente, mas rapidamente relacionável aos outros que são reunidos num só quadro. O instante, sob este ponto de vista, passa, portanto, a ser um intervalo, e a simultaneidade passa a ser descontínua, uma simultaneidade que tem que atravessar o tempo. Segundo Tassinari, compreender o instante como um intervalo não é a maneira costumeira de pensá-lo, pois ainda estamos